Cat! Estamos aqui para mais um vídeo no canal! E hoje vamos para a terceira obra-prima de uma das melhores bandas de todos os tempos e que não está sendo falada, não está sendo falada. A única coisa que falaram é que eles estão fazendo show na Itália. Mas é para uma última turnê de despedida, segundo eles próprios. Estamos falando de ninguém nada mais, nada menos, que também já tem um musical desse, tem um musical desse álbum que ele mesmo, Peter, já participou e também está encaminhado da transformação de todo o espetáculo, show. Estamos falando dele, Quadrophenia, The Who, 1973. Lembrando que essa análise é uma análise longa. Então, senta, pega a sua pipoquinha, sua bebidinha aí, relaxa, que aqui vamos ver os bastidores do Quadrophenia. Vamos lá! Começando pelo começo. Sim, é uma obra-prima, é uma ópera de rock. É um pouco literária, assim, porque o Beatles, ele é um dos melhores compositores criativos, praticamente, assim. O que eu tenho pra falar sobre o álbum? Cara, é uma experiência surreal. É tipo você pegar taças de vinho e copos, assim, cristaleiras, juntar tudo e pegar um quadrado enorme de cimento e jogar em cima. É tipo isso. Calma que eu vou explicar. A obra, ela é muito pesada, bem dramática, e pra você entender você tem que escutar o álbum inteiro, desde a primeira faixa até a última, e tem que ser inteiro. Mas ninguém gosta de escutar o álbum inteiro, então você não sabe aproveitar a música, você não sabe apreciar uma obra de arte. E essa é exatamente, na minha opinião, uma obra de arte, e que todo mundo que conhece o rock sabe muito bem que o Quadrophenia é muito importante. Tanto que até o Tommy é importante ali, que eu fiz análise e tal. Vejam, tá no canal. Vamos lá, de análise de áudio do Tommy. Então, vamos lá. Para focar mais aqui, tem mais a ver com o complexo do álbum. Assim, é muito dramático, bem dramático mesmo. Tem a ver com a convivência dele, ali, do personagem. Da vida real, ali com, tipo, ele tem vários trabalhos temporários, só que ele também ele ainda tá na casa dos pais, e aí os pais são muito conservadores, e ficam enchendo ele de minhoquinha na cabeça você precisa fazer isso pra prosperar. Você precisa fazer isso e aquilo, porque se você não fazer isso, nada vai acontecer na sua vida, você vai ser praticamente um nada. E aí ele tá apaixonado por uma garota que não corresponde. É uma loucura. É uma loucura. Aliás, nessa parte do Beatles ele foi bem mais profundo ainda, só que um pouco mais real, mais trazendo pra realidade naquela época, em 73 e tal, lá na Inglaterra, no Reino Unido e tal, não sei se até hoje, mas que você tinha, nossa, era um caos. Assim, depois, pós-guerra, e aí tem que se reerguer tudo de novo o país. Só que aí o personagem, ele é tão intenso, ele acaba meio que... Ele também tem um vício, que é de remédios. E aí, conforme... Eu não vou contar a obra aqui pra vocês e tal, porque senão vão dar spoiler, sendo que eu sou profissional e dar spoiler, mas quando no final vocês vão ter que ouvir. Não dá pra eu contar o final, tá? E aí... pra vocês entenderem mesmo, é só vocês prestando atenção, assim, de letra por letra.
assim, de cada música. Porque é tanta coisa pra vocês pra analisar que eu resumiria assim. Não vou resumir, não dá pra resumir. Eu diria que no total seria mais pra uma obra-prima literária, dramática, correspondente à realidade, só que trazendo o desespero real mesmo da realidade, que é a agonia, a ansiedade, a pressão da sociedade, a pressão do trabalho e a pressão dos pais. Aí vai naquela coisa ali de não ser correspondido com a garota que gosta e tal. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Os bastidores desse álbum, meu Deus do céu. Respira. O Peter, ele tava preocupado com a banda naquele tempo ali, porque eles não queriam compor nada. Ao desespero do Peter, os caras não queriam fazer nada. Porque tava todo mundo com a sua própria loucura da vida ali. Em cima do palco, tava todo mundo fazendo sua parte ali. Só que os caras, eles estavam assim... Cara, na época, o Roger Dauer, eu acho que ele tava assim, prestes a lançar o álbum solo dele, o primeiro. Né, que é um álbum assim, bem emocional, que tem a Give It On The Way, que é a música mais famosa dele e tal. E aí, só que o Roger, ele tava tão ele tava tão de tudo. Assim, só que aí o Peter, ele tava mais desesperado, porque assim, nenhum dos três queria trabalhar. Quando ele trouxe a ideia, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu o conceito do álbum em si de primeira. Só depois, quando começaram a fazer o álbum, aí sim que eles começaram a pegar o fio da meada, mas demorou mesmo. Tanto que rolou tanta briga nesse bastidor, mas tanta briga. Assim, ao ponto assim, de assim, cada um enlouquecer real. Todos os quatro ali. E aí, só que o Peter estava tão preocupado pelo fato de que ele estava sentindo uma coisa, assim, uma luz no fim do túnel, de que o The Who iria acabar. De que tava assim, no fim do túnel, uma coisa ali, que ele estava prescindendo, ele estava sentindo que o The Who ia ladeira abaixo. Só que aí, assim... O Peter, com a banda, ele tava tão preocupado porque ele tava enchendo o saco dos caras pra tipo, faz isso, faz aquilo. Tal, e os três estavam, tipo, de saco cheio por ganhar ordens dele e tal, que todo mundo, assim, quase pegar as coisas e jogar pra cima. Quase fizeram isso. Quase. Por pouco, mas muito pouco, que não fizeram isso. Aí tem aquela... Tipo, os caras estavam mais nas loucuras que eles queriam criar, que eram as atividades paralelas, quer dizer, solos, né, fora do The Who. E aí a banda tava prestes... Já que o Peter tava pretendendo isso, aí ele, tipo... Ele criou uma história pra colocar logo depois dos Next. Só que na época ele queria criar uma coisa nova. Ele queria... Pelo fato, assim, dos shows do The Who durarem, assim, eu acho quase 2 horas. Só que nos shows, eles colocavam, assim, Tommy e mais 3 dos Next. Aí mais 2, 3 do My Generation e do segundo álbum deles. E tal. Eles estavam tão cansados dessa, tipo, Tommy mais 3 dos Next. E tal. Que aí que o Peter, assim, ele criou mesmo. Ele teve que pegar essa pra ele, porque os 3 estavam com preguiça de trabalhar. Mas não exatamente, porque estavam focados em projetos paralelos da carreira solo. Então ele meio que ficou com toda a criação
pra criar ali com ele mesmo. Então, assim, o Pete Townsend, ele é o criador inteiro do Quadrofinho. Tanto que, assim, só pra constar, ele só o fato assim, de ele criar muito e ao mesmo tempo exigir muito deles, isso causava um cansaço enorme. Porque eles criavam, aí tinha que parar pra fazer a turnê, aí tinha pra ensaiar. Só que aí era brigas atrás de brigas e um querendo colocar o ego. Um querendo colocar a sua parte, só que ainda não queria porque o Beatles queria do jeito dele, já que é ele que tava compondo. Só que aí eles meio que... Cara, tava um caos no estúdio, um caos. As gravações duraram muito mais tempo do que o previsto. Por conta dessas brigas internas da banda e da pressão do Pete Townsend em cima deles, né, pra gravar do jeito que ele quer, pra ser exatamente como tá no conceito do álbum, no conceito do Peter, demorou muito tempo. Ao ponto assim, não sei se você sabe, mas na época tinha a crise do petróleo. E aí tinha alguns discos que teve um primeiro relacionamento do Quadrofinho, que poucas pessoas têm. Só que isso foi antes da crise. E aí, pra escutar o Quadrofinho inteiro mesmo, quando tinha começado a turnê do Quadrofinho e tal, só no final do ano mesmo que teve outro lançamento, que quer dizer, porque já que faltava petróleo, porque tem uma matéria que tem dentro do disco pra daí rodar, que tem a ver ali, entendeu? Pra regravar os álbuns e tal, ele demorou muito mais tempo. E os shows do Quadrofinho não eram nada bons. Assim, tinha uns que eram bons, só que era um daqueles bons aqui intragável. Tem outros assim que, meu Deus do céu, ao ponto assim do Pete Townsend, assim, pegar o produtor de edição, de mixagem, trazer ele, pegar pro pescoço, trazer pra plateia e dar um esporro nele na frente de todo mundo. Assim, ao ponto assim, de ter ataque de pelanca do Pete Townsend, assim, do nada. Só que ele não era o único da banda que dava isso. Só que não ao vivo. Porque nos bastidores era o Roger. Aí ali na frente era o Peter. Só que aí ficava com esses altos e baixos de estresse, pressão e ter que lançar álbum. E aí a mensagem tava uma merda. Aí o microfone parava de funcionar. Aquele acontecimento do Keith desmaiando em cima do palco. E aí teve que chamar o fã Scott de 17 anos, 17, 18, pra finalizar o show, porque o Keith tomou um relaxamento de cavalo, praticamente. Cara, como assim? Tá um caos. Tá um caos. E aí tem aí pra finalizar o álbum, não vou finalizar aqui, mas é que as histórias não é pra encaixar aqui muito não, é só pra vocês entenderem mesmo o que aconteceu nos bastidores. Teve uma das gravações em que o Roger meteu o pau em todo mundo, porque tava reclamando, porque ia sair da banda, que tava um saco, tava saco cheio, e que a voz dele tava soterrada a voz dele tava soterrada nas músicas. Que é uma verdade. Se você notar, assim, parece que a voz dele tá muito baixa, assim, ao ponto de ele tá cantando embaixo d'água. Não tá legal. Na primeira edição do Quadrofinho ali. E aí teve uma dessas em que em que o Pete Townsend, em que o The Who tava ensaiando antes da turnê pro Quadrofinho, eles, assim, o Pete Townsend chegou 4 horas atrasado, porque ele tava gravando na casa dele as fitas que iam ser tocadas no ao vivo, que iam ser passadas na parte ao vivo mesmo, dos shows. Só que aí o Roger, pra variar, como de costume, né, meteu o pau em todo mundo, de novo.
E aí ele ficou fardo, e aí começou a reclamar de novo, começou a dizer que tava de saco cheio, de que ia sair logo, e que ele, depois dessa turnê, ele ia acabar com The Who e não ia voltar mais e tal. O Peter ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele, assim, começou a encher o Roger de soco. Assim, começou a encher ele de soco ali mesmo. Só que o Roger, pra quem não sabe, ele já foi lutador de rua na adolescência. E ele nunca perdeu uma luta. Ele veio, assim, como é que eu posso dizer? Não era de surpresa. Mas ele veio, assim, com um up. Que pra quem não sabe, ou que não conhece artes marciais, é aquele movimento que vem de baixo pra cima. Mas deu com tudo no Pitals. Ele caiu pra trás, ele foi a nocaute, ele desmaiou e depois desse episódio, o Pitals nunca encostou um dedo no Roger Daura. Óbvio, né? Imagina! Ah, claro que antes do Up ele pegou um violão o Peter pegou um violão dele mesmo e acertou em cheio o Roger, pra daí acontecer isso. Cara, tava um caos. Ai, meu Deus do céu. E aí, depois do show, assim, das turnês que foram bem de alto e baixo, que também causou muito, assim, ataque de nervos em praticamente o Pitausen e... Teve um show, assim, que eles estavam fazendo o show, e aí, na metade do show, ele parou. Ele parou, estressado, porque o som não tava legal, e tava tudo errado. E aí ele parou, as piscinas, ele começou a dar o esporro num cara, as cortinas se fecharam e o pessoal ficou, tipo, de cara, sem entender nada do que tinha acontecido. Gente, só pra vocês terem ideia, depois de todos esses altos e baixos, mais baixos, os caras pararam de tocar qualquer música desse álbum por 20 anos. Depois desses 20 anos, aí que eles conseguiram concluir uma música desse álbum. Senão, porque qualquer coisa que passa do quadro ao fim parece que é tipo muito assim, né? Mas era porque naquela época tinha a crise do petróleo e o The Who também não era a única banda que tinha problemas de mixagem de som ao vivo. O Pink Floyd é o que também teve com The Dark Side of the Moon, tá, gente? Então, tava um caos. Lembrando que, né, esse ano também é famoso por várias bandas famosas lançarem álbuns muito bons. E o The Who foi um deles com a terceira obra-prima deles. E a primeira obra-prima do Pink Floyd, né, nesse ano. De brigas e socos e pressão, o álbum foi lançado depois de ser remasterizado. Depois da crise e tal, ele foi remasterizado. E aí o som ficou bom. Digamos que deu aquela melhorada e aí ficou a favor de todo mundo. Ficou na opinião de todo mundo, beleza. Todo mundo gostou, lança. Vai. Mas depois de lançaram, também não cantaram mais nenhuma música do álbum ali. Só depois de 20 anos. E os fãs tiveram que esperar até novembro para ter o disco por causa da crise. E não sei se vocês sabem, esse álbum, assim, ele virou musical. E o filme? Eu não vi o filme. Já vi um pouco do musical, é bem legal. Eu recomendo. Eu ainda não vi o filme. Mas quando eu ver pra vocês, eu vou trazer aqui pra vocês. Aí eu vou falar pra vocês. Bom, se eu ver o filme, eu acabei de falar, sim. Como eu fiz com o The Doors, como eu não vou fazer com o The Wall, porque o The Wall, assim, é um pouco difícil de, digamos, fazer um vídeo.
Porque já que ninguém entende a cabeça do Walters, eu também não tô afim. Como uma pessoa sã assim da cabeça. Eu acho. Vamos lá, né? Espero que vocês tenham gostado. O álbum, assim, é um dos meus favoritos. Dos meus 3 favoritos é o Tommy, os Snacks e o Quadrophenia. Claro que tem os álbuns anteriores, posteriores, que tem o Who Are You, e aí tem o primeiro deles, que eu gosto demais, que é o My Generation. Aí tem vários álbuns do The Who que eu gosto. Claro que tem um álbum lá que eu não sou muito fã, que eu já esqueci o nome, que bom. Escutem o Quadrophenia, vocês não vão se arrepender. Pra quem tá escutando agora, uma coisa diferente, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like e depois desse vídeo aí você escuta o álbum inteiro do Quadrophenia, que você não vai se arrepender. Não vai, porque tá assim, é incrível, é lendário, é épico e, cara, é do The Who. Do The Who, gente. Vamos aproveitar. Entendeu? Os vinhos ainda estão funcionando ali em cima. Por pouco tempo, mas estão funcionando. Aproveita. A minha recomendação para vocês nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido. Eu fico por aqui. Um beijo enorme da Mamãe Cat. E até a próxima. Tchau!